Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Grande Fome de Mao, lançado aí pela editora Record, do autor Frank Dickotek. Em 1958, acompanhando vamos pensar assim, não posso dizer o auge, mas acompanhando aí o desenvolvimento do comunismo na Rússia, pró-Stalin, né? Vamos lembrar que Stalin morre em 53. Nós temos então Mao Tse-tung, depois de uma sangrenta batalha civil, guerra civil ali, assumindo o poder na China. E na tentativa, então, de ter um salto, ter uma expansão, vamos pensar assim, no sentido de fazer com que o país, então, se desenvolvesse, né, ter uma expansão econômica, o Mao, então, decide lançar um programa econômico que foi chamado de O Grande Salto Adiante. Qual que é a ideia? A União Soviética tinha uma estimativa de que em alguns anos iria superar ou pelo menos se equiparar economicamente com os Estados Unidos. Então o Mao Tse-tung, que era, enfim, parceiro, se é que pode se dizer assim, de alguma forma estava unido aí, era também comunista, né, o líder do PCC, o Partido Comunista da China, ele decide então que para acompanhar ele, em um prazo aí de 15 anos, acompanharia, se equipararia à economia da Inglaterra. Para isso, então, eles têm ali a brilhante ideia de criar, então, em 1958, esse programa chamado Grande Salto Adiante, que visava, então, essa expansão econômica, mas veja, a que custo, né, eles iriam atrás disso? É disso que esse livro trata. Com esse afã, então, de crescer economicamente, eles começaram a aplicar ali na China as comunas. Então, ou seja, enquanto você tinha uma China ruralista, você tinha a área rural, a área do campo ali na China muito grande, que alimentava o país, que de certa forma era a sobrevivência do país, eles passaram a fazer a mesma coisa que tentaram fazer na Ucrânia, que tentaram fazer em outros, que a União Soviética tentou fazer em outras localidades, que era então tirar aquela noção de que os agricultores eram donos da terra, que aquilo que eles plantavam e colhiam deles, e começaram a levar esses agricultores para trabalhar em fazendas comunitárias, aonde ninguém tinha nada, aonde a conversa era que tudo seria de todos. Mas na realidade, como existe então essa noção e essa ideia de ter um avanço econômico, todos aqueles grãos, todas aquelas colheitas, tudo aquilo que era produzido nessas fazendas comunais ali, era exportado, era vendido para ter esse crescimento. Então, qual que é a consequência disso? Você já sabe, fome. As pessoas começaram a passar fome, porque tudo aquilo que elas plantavam, primeiro, tirou delas o direito de plantar o que quisessem, de colher o que quisessem. Então começou-se a ter aquela ideia, temos necessidade disso, então vai se plantar isso nessa província aqui inteira, por exemplo. E às vezes o solo não era compatível, às vezes, muitas vezes, eles passaram por cima da noção que os agricultores experientes tinham, do conhecimento deles, para implementar inovações ali de pessoas que saíram não sei de lá de onde, vieram não sei de lá de onde para poder colocar ali supostas novas regras e tal, e novos métodos, o que, obviamente, era uma catástrofe. E tudo isso foi, então, legando fome, 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 mais fome nas pessoas. Além da questão da agricultura, eles pensaram também em formas de domesticarem ali os rios, né? De criarem reservatórios de água e tal. Então, mobilizaram inúmeros trabalhadores também para essas obras, que eram obras gigantescas, eram obras monumentais aí, o que não tinha uma alimentação também favorável, não tinha um planejamento favorável e resultou em quê? Fome. Fome e mais fome.
praticamente tudo que eles tentavam fazer, tudo que eles de forma desastrosa tentavam implementar, novidade e tudo mais, resultava em fome. Então, veja, o autor aqui ele vai mostrar para a gente todos esses desenvolvimentos, todos esses desdobramentos. O livro aqui ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é a perseguição da utopia. Ele mostra então esse começo, ele mostra esse início, essas ideias e isso sendo colocado em prática. Depois ele vem pelo Vale da Morte, ele vai mostrando então como que algumas pessoas ali já tinham percepção de que aquilo não daria certo, algumas pessoas inclusive próximas ali do mal, mas obviamente que qualquer pessoa que se levantasse para falar algo contra esse grande salto adiante, que era o nome do plano deles ali, era considerado como um direitista, tinha ali a morte da sua carreira política, enfim, isso quando não era morto também, né? Práticas semelhantes ao que acontecia na União Soviética, né? Terceira parte, destruição. Aqui ele vai focar nessa terceira parte, por exemplo, em como que eles saíram destruindo o país, na ideia de que desmoronando casas, tirando ali madeiras e aquele entulho, tudo aquilo ali serviria como uma espécie de adubo, né? Para adubar o solo, como fertilizante ali, destruíram casas e mais casas. Inclusive ele fala isso aqui até inclusive na contracapa do livro aqui, que assim foi a maior época, a maior destruição em massa de casas que a gente tem ali na China nessa época. Quarta parte aqui, sobrevivência. Ele vai mostrar como que então as pessoas se viravam para sobreviver nessa época de grande carestia, de grande fome. Ele vai mostrar como que algumas pessoas criavam ali alguns métodos que na realidade, gente, não dava certo, né? As pessoas passaram a comer barro, as pessoas passaram a comer folhas de árvore, as pessoas passaram a comer assim, tudo que se movia, eles comiam, insetos. E inclusive, mais adiante, ele vai mostrar que teve, ainda que pouco, né, no sentido de documentado, teve também casos de canibalismo. Casos onde as pessoas, enfim, né, tem 2 tipos de canibalismo que ele vai mostrar aqui. Um é o canibalismo de desenterrar corpos, desenterrar cadáveres que haviam morrido, seja lá por qual motivo, desenterravam então para comer. E o segundo era quando se matava uma pessoa para se alimentar dela. Você tem também esses dois casos ali. A parte 5 é talvez uma das partes mais chocantes, que é onde ele vai falar então, a parte 5 chamada vulneráveis, né? Onde ele fala de crianças, mulheres e idosos. E ele mostra que desse grande número, ele vai trabalhar aí aproximadamente entre 36 a 50 milhões, 55 milhões de mortos, 36 a 55 milhões. Ele vai mostrar que a grande maioria foi crianças. Esses 3 grupos eram os 3 grupos mais vulneráveis: mulheres, crianças e idosos. Mas as crianças ainda mais. As crianças tendiam a morrer mais rápido, tendiam a sofrer mais, porque não tinha força para lutar, né? E era muito trabalho, as crianças começaram a ser tiradas da escola e levadas para esses trabalhos exaustivos aí, sem comida. E, gente, a gente está pensando aqui em coisa aí de 150 gramas de comida, isso quando tinha comida, quando era considerado muito, 150 gramas de comida por dia. Pensa o que é você passar um dia inteiro trabalhando em construção, trabalhando em plantação, trabalhando aí em indústrias, nas coisas mais pesadas que for, com 150 gramas de comida todo dia. É inimaginável, né? Perto do que a gente vive hoje, inimaginável. Mulheres constantemente estupradas, sendo forçadas a favores sexuais para obter comida. Os maridos muitas vezes viam as mulheres submetidas a situações assim mais desumanas e não tinham o que fazer porque as mulheres precisavam comer. Mulheres grávidas colocadas para trabalhar até o momento da gestação, não tinha essa ideia então de licença maternidade, nada disso. Idosos apanhavam também, deixados a morrer. Algumas pessoas trancavam a casa e deixavam os idosos lá para morrer porque não tinha o que fazer com eles, né? Então, assim, muitas mulheres se suicidavam, o número de suicídios foi muito grande, mas principalmente mulheres, por causa das situações que eram colocadas e até mesmo por causa da vergonha de ter que se submeter a certas coisas, né? Enfrentar essa vergonha posteriormente também, eram coisas terríveis.
E aí depois, no parte 6, ele vai falar sobre diversos modos de morrer, acidentes, como tudo era um desastre. Gente, você vai lendo o livro e vai vendo os planos que eles vão tentando colocar em prática ali, parece que você está lendo um esquete dos Trapalhões, da Praça Nossa, algo do tipo, porque o povo era muito desastrado, muito desastrado. E, obviamente, não daria nada certo, né? Doenças. Pessoas morriam das mais variadas doenças, o próprio edema da fome, né? Um inchaço que gerava águas ali. Violência, muito espancamento para as pessoas. Por quê? A ideia é, tira os trabalhadores do campo e põe eles para trabalhar para o Estado, e o Estado, em contrapartida, vai pagar um mísero salário e dar comida. Como eu falei, poucas gramas de comida e um salário que não dava para comprar absolutamente nada. Os gulags, pessoas eram presas, presas, qualquer coisa, qualquer tentativa de, sei lá, a pessoa cavava a terra ali para tentar pegar uma raiz para comer, era presa, espancada, alguns espancados até a morte. Crianças que roubavam ali algum bocado de arroz para comer, espancados até a morte. Enfim, fechando então com esses números de aproximadamente de 36 a 55 milhões. Não tem como ter o número certo, porque obviamente você está falando de um governo de partido único, todos os dados, e se ainda existem, estão a cargo do Estado, que obviamente não vai divulgar tão facilmente, pelo menos não por agora, né? Terrível, gente, terrível. É um livro que, assim, vale a pena ler pela história, para se inteirar do assunto aqui, do que ele vai mostrando. Tudo muito mais amplo do que isso que eu estou trazendo aqui. Eu estou só arranhando a superfície, mas vale para ter noção dessa catástrofe que foi, então, ali de 1958 até 1962. Milhões de pessoas mortas por causa de um governo despreparado, por causa de uma ideologia nefasta e assassina que matou milhões de pessoas e até hoje segue deixando aí um rastro de morte e destruição por onde passou. Comunismo não presta. Comunismo só é bom para o esquerdinha caviar aí, do ar-condicionado, do iPhone, que não faz ideia do que está falando e talvez nunca parou para ler um livro parecido com esse, para ver o que realmente aconteceu nos locais onde essa praga foi tentada, né, colocar em prática, se tentou colocar isso em prática, que é o que o Mao dizia, né? Que o que ele faria ali na China seria esse salto do socialismo para o comunismo. E olha o rastro aí. Pelo menos 50 milhões de pessoas mortas. É isso o livro de hoje. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.